retornando. Retornando aqui ao nosso estudo agora. Oi. O eco acabou. Normalizou aí o áudio? Então vamos lá. Tomando um chazinho para ajudar na garganta. O artigo 85 ele fala sobre a alienação de bens municipais. Subordinada à comprovação de interesse público e efetuada na medida, será sempre precedida de avaliação e respeitará os seguintes princípios. Tratando-se de bem imóvel, dependerá de autorização legislativa e concorrência, salvo nas seguintes hipóteses. Doação. Constando na lei e da escritura, se o donatório não for pessoa jurídica de direito público, os encargos no prazo de seu cumprimento e cláusula de retrocessão, tudo sob pena de nulidade do ato. Quando há uma doação, gente, para pessoa física, se for na questão de doação de terreno para fins de construção de moradia popular, construção de moradia. As pessoas que recebem esse terreno, na própria lei que foi feita a doação, está lá especificando as regras que a pessoa deve seguir, senão pode correr o risco de perder aquela doação. Porque quem recebe doação do poder público em si, seja para construção popular, seja em reforma agrária, não pode vender. Não pode vender. Se ganhar a casa, não pode vender. Se ganhar a terra para agricultura, não pode vender. A negociação que existe é uma negociação de risco. Quem compra corre o risco de perder. Quem compra corre o risco de perder. Havendo uma fiscalização, havendo uma descoberta pelo poder público daquela situação de que alguém que recebeu um imóvel e vende a chave, né? Porque a escritura está no nome da outra pessoa, né? Não acontece isso, eu sei isso. Tenho certeza que vocês têm ciência de alguns casos que acontece que a gente ouve falar que alguém acaba comprando a chave do imóvel que não pode transferir. Os imóveis do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é aquele que você paga uma parcelazinha, aqueles do Lago da Perucaba ali, do Residencial Perucaba, aquele antes ali do Brisa, é Minha Casa Minha Vida, o Brisa também é Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que o pessoal do Brisa, muita gente já vendeu os imóveis, né? Mas ainda continua, a escritura ainda continua no nome do proprietário que recebeu a doação, que recebeu a casa, né? Na própria doação, vai lá, consta na lei que é proibido a venda, é proibido você se desfazer daquele imóvel que você recebeu. E sempre, gente, quando se trata de doação, se trata de alienação, de venda, sempre tem que ter autorização legislativa, né? É o legislativo que vai aprovar a lei de doação, é o legislativo que vai aprovar a possibilidade do poder público vender aquele imóvel, né? Se for por interesse público e necessário, né? Aí tem que sempre passar pelo legislativo. É o legislativo que vai autorizar ou não. Permuta é troca, né? Dação em pagamento é você dar o imóvel em pagamento a alguma dívida. Aí isso sempre o legislativo tem que participar.
quem vai autorizar é o legislativo, né? Investidura, eu até botei aqui para ver o que é essa investidura em si. Aí nós temos aqui uma definição, é a incorporação a uma propriedade particular de uma área de terreno pertencente ao logradouro público e adjacente, a mesma propriedade para o fim de executar um projeto de alinhamento ou de modificação aprovado pela prefeitura. Vamos colocar que seja assim, a prefeitura vai abrir uma estrada em si e quando ela faz o projeto, aí tem uma sobra de terra ali que ela pode doar aos proprietários daquela via em si para concluir aquela estrada. Aí pode incorporar aquilo ali para fazer, por exemplo, a calçada do pessoal. Aí ele é chamado, esse procedimento seria, essa doação seria chamada de investidura. Também se trata de ter que ter autorização legislativa, né? O legislativo tem que participar ativamente em tudo que for para doar imóvel, o legislativo tem que participar desse processo e tem que autorizar essa doação, né? Aí os bens municipais, eles, para serem alienados, tem que ter o interesse público, tem que ter o interesse da coletividade para poder justificar. Não pode, eu quero me desfazer disso hoje e vou me desfazer. Não, tem que ter uma justificativa. Na letra E, venda quando realizada para atender a finalidade de regularização fundiária, implantação de conjuntos residenciais, urbanização específica, em outros casos de interesse social, né? No caso, pode-se doar um terreno para uma instituição sem fins lucrativo que vá fazer um projeto social, que vá ocupar, que vai implantar um projeto social naquele terreno. Pode ser vendido, pode ser doado, né? Conjuntos residenciais também, empresas. Quando se tem um distrito industrial, quando vocês verem, passam ali indo para Maceió, pelo litoral, vocês passam ali em Peleve, que não é Peleve não, ali já é um outro sítio. Mas é depois de Peleve, né? Não lembro agora qual é o nome do sítio. Mas que você vê, tem Popular Alimentos, Relíquios Premodados, um, um muro com uma placa dizendo que vai ser a distribuidora do Unicompra, vai ser montada uma distribuidora do Unicompra. Tem várias empresas lá naquela rodovia, e lá tem Distrito Industrial, agora eu não me recordo o nome do local. Isso acho que é de Peleve mesmo, não sei, não lembro, não importa. Mas aqueles terrenos, eles não foram doados, eles foram vendidos. Eles foram vendidos. Agora, como é para o Distrito Industrial, como é a venda? O município, ele fecha o contrato com a empresa para que a empresa se instale naquela comunidade, naquele local, e vende o metro quadrado abaixo do preço de mercado, com condições. Quais as condições? Quais as exigências? A, aquela empresa tem um percentual de vagas a serem preenchidas da população local, da comunidade local. Eles têm que contratar o número de pessoas, vamos dizer, colocar, se a empresa tenha 100 pessoas empregadas, 70% dessas pessoas tem que ser de Limoeiro. Um exemplo. Um exemplo de que pode ser 70, pode ser 80, entendeu? Eles só não especificam e não exigem 100%. Por quê? Porque 100% tem as qualificações técnicas que, às vezes, não tem profissionais naquela cidade para atender.
não tem um profissional que aquela empresa precise, né? Seja um operador específico de uma máquina, seja um profissional de nível superior que não tenha ninguém naquela cidade, né? Pode acontecer. Aí por isso que não é 100% amarrado, mas eles amarram um percentual alto. Salvo me engano, o de Limoeiro é 70%. De cada 3 profissionais, de cada 10 profissionais que aquelas empresas necessitam, 7 tem que ser de Limoeiro. O que que isso ocasiona? O município vendeu o terreno de graça, ou vendeu barato, mas, no entanto, ele gera renda, emprego, desenvolvimento para a cidade, né? Por isso que os distritos industriais, além das isenções fiscais, eles têm contratos para auxiliar no desenvolvimento local, né? Por isso que é importante essa política pública. Dúvidas, perguntas? Hein, gente? Tem alguém aí ou todo mundo está dormindo? Então tá tranquilo, né? Vamos seguir, né? Quando móveis, gente, dependerá de licitação, dispensa nos seguintes casos. A licitação, quando é imóvel, quando é móvel, né? Quando é veículo, a licitação, a modalidade é leilão. Não tem outra modalidade para a licitação de imóveis quando o móvel pertence ao poder público. Viu? Não existe outra modalidade. Sempre é leilão. Sempre é na base do leilão a modalidade para a venda de móveis, né, de veículos. Aí a dispensa quando é? Quando é dispensa? Quando é doação, permitida exclusivamente para fins sociais. Pode um veículo do município ser doado para uma instituição de caridade? Pode. Mas única e exclusivamente se tiver um objetivo, um interesse social por trás, né? Uma instituição que promova, vamos colocar um trabalho social e que utilize o veículo para transportar pessoas com necessidades especiais, para tratamento, por exemplo. E essa instituição solicita do poder público a doação de um veículo, vai se justificar, vai se colocar no termo de doação, na lei, né? E manda para a Câmara aprovando, vai ser doado para aquele fim, para aquele objetivo. Aí, professor, eu posso. A instituição recebe o veículo, aí quando pensa que não, esse veículo é fotografado saindo de um motel. O que que acontece? A instituição vai ser penalizada, vai devolver o veículo. Aquela pessoa, se for um funcionário da instituição que pega o veículo e faça uso dele com essa finalidade do exemplo, esse funcionário dificilmente ele não vai ser demitido por justa causa. E se for os diretores da instituição, aí danou-se. Vai acabar perdendo a doação. Porque a finalidade é exclusiva. Tem que ser utilizado só com aquela finalidade, que é o interesse social, né? O rapaz pegou o veículo e foi num hotel namorar, já era. Não pode. Vocês veem que às vezes já aconteceu alguns escândalos que foi o uso do veículo do Conselho Tutelar de algumas cidades que foram flagrados no motel, né? Dá um rebuliço danado e aquele funcionário em si, se for um funcionário efetivo, vai gerar um processo administrativo e pode ser demitido. Pode ser demitido. O uso do veículo é único e exclusivamente em serviço. Você não pode ir para a praia com o carro. O exemplo do motel veio em mente, mas não pode ser usado com outra finalidade, senão
a finalidade da doação, né? Ficou claro, gente? Permuta pode ser trocado também, né? Os veículos. Venda de ações negociadas na bolsa ou na forma que se puser. Isso aí é se caso houvesse empresas públicas aqui no município e tivesse ações negociadas na bolsa. Bom, aí tem alguma empresa pública que tem ações negociadas na bolsa? Tem. Nós temos a CEAL, nós temos aqui em Alagoas tem a CEAL não mais, né? CEAL foi privatizada, que hoje é Equatorial, né? Mas nós temos a Casal. Aqui nós temos, em termos de Brasil, Petrobras, Banco do Brasil, né? Todas essas são empresas que têm mercado de capital, né? Tem ações que são vendidas na Bolsa de Valores. Títulos na forma da legislação pertinente. Caso antigamente tinha muito, era a venda de títulos municipais, venda de títulos nacionais, mas hoje quase não existe mais essa essa forma de investimento. Existe uma forma de investimento agora que é a no Tesouro Nacional também, que é títulos do Tesouro Nacional. Aí, quem tiver interesse de conhecer, procure o seu gerente e se informe dessa possibilidade, que há a possibilidade de você comprar títulos do Tesouro Nacional também, como forma de investimento. Aí, parágrafo primeiro, o município, preferentemente, a venda ou doação de bens imóveis, considerar direito real do uso, mediante prévio certame licitatório, dispensável apenas quando se tratar de cessionário que seja entidade assistencial ou concessionária de serviço público devidamente justificado. Com relação à doação de imóveis, gente, o uso, a dispensa do processo licitatório quando se trata de cessão, né, à entidade assistencial ou concessionária de serviço público. No caso, se a gente tivesse aqui uma concessionária de serviço público na questão do esgoto, que eu já citei como exemplo, que poderia ser feita uma empresa pública para cuidar da questão do saneamento básico em si, utilizando até a taxa de esgoto. Não é cobrado a taxa de esgoto no nosso município. Mas se houvesse saneamento básico, poderia ser instituída essa taxa. Aí, se é uma concessionária de serviço público que está precisando de um terreno para ampliar, para melhorar o atendimento, o serviço prestado, é dispensado a licitação. Se é uma entidade assistencial, também é dispensado a licitação, né? Mas tem que ser votado pela Câmara, tem que a Câmara autorizar esse repasse, né? A alienação de bens no setor público ocorre quando a intervenção estatal, a transferência de propriedade, a transferência de propriedade, a transferência de propriedade. Aí temos que identificar qual é, se é intervenção ou se é transferência. E aí qual é a alternativa correta? Vamos aí analisar. Vocês têm 4 minutinhos para 9 horas vocês me responderem esta questão.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bruna respondeu aqui. Os demais leram as 5 alternativas. O que é alienação? Alienação é a transferência da propriedade pública para terceiros, né? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, né? O que é alienação? Aí a intervenção estatal já sai, A e B já morre por, por esse conceito. A alienação é a transferência da propriedade pública para terceiros. Pode ser por licitação, pode ser por doação, respeitado os critérios, tem os critérios a serem respeitados. Sempre a prerrogativa para que haja a alienação é a principal interesse público, o interesse público. Não pode haver alienação sem o interesse da coletividade, né? Que podemos ser surpreendidos com o interesse coletivo em vez do interesse público, né? Que significam a mesma coisa. Aí a gente, eliminando as duas alternativas A e B, na transferência de propriedade, na letra C, transferência de propriedades a terceiros, está certo. Todas elas está certo, essa primeira parte, sendo vedada a modalidade de doação. Ele está dizendo que isso só pode vender, não pode doar. Quando a gente viu que a modalidade de doação é real. Ambas, a licitação, a necessidade de venda e a necessidade de doação, ambas têm que ser autorizadas pela Câmara de Vereadores, né, pelo Legislativo. Mas ambas podem acontecer. Aí vem na, na letra D a transferência da propriedade pública a terceiro, sendo priorizado, a princípio, a supremacia do interesse privado. O erro está aí, né? O interesse sempre é o interesse público, o interesse coletivo, né? Aí a letra E, nossa resposta, parabéns ao Jorge e à Bruna que marcaram, né? Esse tipo de questão, gente, quando fala em alienação de bens, a gente lembrar, alienação é transferência de propriedade. Está falando de bens públicos, de propriedade pública para terceiros. Esse terceiro pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Sempre pensar. Pode se vender, pode se doar, mas tem que se ter o interesse público, né? Sempre tem que ter o interesse público, faz parte vamos dizer, dessa equação, né? Faz parte dessa equação. Observado as normas legais. Nossa questão, nossa alternativa certa é a letra E. Então, já finalizando aqui os slides. Dúvida, gente, sobre a questão da alienação? Perguntas? Vamos aqui, vamos continuar. O parágrafo 2º, entende-se por investidura a alienação aos proprietários de imóveis lideiros por preço inferior ao da avaliação de área remanescente ou resultante de obras públicas e que se tome inaproveitável isoladamente. É aquele exemplo assim que eu falei na questão da construção, da abertura de ruas ou da construção de abertura de estradas, e tem algum pedaço que ali fica, o uso fica inaproveitável para o poder público. E ele pode fazer a venda, tentar a venda aos proprietários ou a doação, ou a venda ou a doação para aquelas pessoas adquirirem aquele pedaço de terra que não vai ser utilizado. Por exemplo, na abertura daquela rua, na abertura daquela estrada.
aquele pedacinho de terra poderia ser incorporado às terras dos demais, ou através de venda, primeira possibilidade, ou se for o caso, se for interessante ao poder público, se for interesse social, interesse da coletividade, interesse público, pode ser também doado. Isso é a investidura. A doação com encargo poderá ser licitada e seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, prazo de seu cumprimento, cláusulas de reversão sob penalidade de nulidades. Não é doação, isso é dação. É a dação. A dação é aquela questão da gente utilizar o, o, o imóvel, o bem, o patrimônio municipal para solucionar, sem troca de uma dívida, para abater uma dívida. Representa isso, essa dação representa isso, representa essa troca em si. E quando é feita a dação, há a licitação e também tem a obrigatoriedade dos prazos e tem cláusula de reversão, de mudar o ato, de voltar ao ato, se caso não seja cumprido o instrumento que vai ser previsto nesse processo, né? O artigo 86 diz: o uso de bens municipais por terceiro poderá ser autorizado, permitido ou concedido, mediante comprovação de interesse público relevante. A questão de usar os bens públicos em si, a gente citou até um exemplo da possibilidade da gente ali na Praça Multieventos ter barracas, quiosques, né, que poderiam ser dado a concessão, né, para uso do pessoal das delícias lá de Mata Limpa, as delícias da mandioca, né, o pé de moleque, o beiju, a tapioca, né, a broa, o bolo, tem um bocado a gastronomia rica, né, na parte da, da nossa mandioca, né? Aí esse uso poderia ser autorizado, poderia ser permitido ou poderia ser concedido, né? Sempre o interesse público por trás. Sempre o interesse vai ter que estar. Essa palavrinha, quando se fala em vender, em doar, qualquer patrimônio público, nós temos que levar em conta o interesse público. E o interesse público é essencial nesse processo, né? A autorização e a permissão de uso facear por um ato negocial unilateral da administração, né? A autorização e permissão, a autorização, ela cede esse ato, né? No qual serão previstas as condições de utilização do imóvel, sua destinação obrigatória e hipótese de extinção antecipada da outorga por ato unilateral da municipalidade. Estipuladas as regras, é estipulado as condições para utilizar o imóvel. Caso quem recebeu a autorização ou a permissão não cumpra com as exigências, o município vai lá e desmancha caça a permissão, caça a autorização e a pessoa tem que desocupar o imóvel. A gente vê isso ali em Arapiraca, no mercado do artesanato, aquele pessoal que vende o artesanato, eles têm a autorização, a permissão da prefeitura. Mas tem regras que ele tem que cumprir ali naquele mercado do artesanato. Se ele não cumprir com essas regras, eles podem perder o direito de uso. E aí vão ter que devolver, né? A concessão de uso de bens municipais, especiais ou dominicais, dependerá de lei e concorrência pública, formalizando-se ao final mediante contrato administrativo. Esse bens municipais dominicais e especiais, deixa eu colocar aqui para a gente ver o que é que significa isso. Eu li de manhã quando estava preparando, mas
Não compreendi bem. Vamos ler juntos para ver se eu consigo, a gente consegue absorver o que é esses bens. Aqui a definição de bens dominicais. São todos aqueles que não têm uma destinação pública definida, que podem ser utilizados pelo Estado para fazer renda. Considerando isso, é essencial dizer que aqueles que não se enquadram nos bens de uso comum do povo ou de uso especial são dominicais. É todo terreno que o poder público tenha, por exemplo, ao ser construído ali no na Praça Multieventos, esses espaços para lanchonete são, seriam considerados dominicais, né? Eles têm uma destinação pública que podem ser utilizados para fazer renda. Poderia ser concedido, né, a pessoa que ganhar a concessão, ele cumprir os requisitos e até pode ser até cobrado uma renda deles, né? Na quando sair a revitalização da lagoa, né? A revitalização da lagoa vai ter espaços e mais espaços, projetos e mais projetos, ações e mais ações, que pode ser feito um espaço para uma lanchonete, um espaço para um bar, né? Pode ser feito. E aí esses locais seriam bens dominicais. Pertencem ao município, mas o município pode utilizar para fazer renda aquele local. É uma destinação pública que pode ser usado pelo Estado para fazer renda. É, o mais fácil agora. Vamos, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, a concessão é para esses bens de uso especial ou dominicais, né? Depende de lei, depende de concorrência pública, né? Ou seja, para se é, abrir uma concorrência pública, antes tem que ter a lei aprovada pela Câmara, né? Para a utilização desses espaços, né? A gente não tem esses espaços aqui, mas se houvesse, se for construído no futuro, a gente já vai saber que para ter essa concessão tem que ter uma lei antes, tem que abrir uma concorrência, um edital, e as pessoas vão concorrer que, que atendam aquele edital, né? Se é para caso para gastronomia, no exemplo lá da praça, se tivesse 4 lanchonetes voltada para a gastronomia da mandioca, um exemplo, a título de exemplo, abria-se um edital e aquelas pessoas que trabalham com isso, comprovando e cumprissem, atendesse esse edital, poderia concorrer a ter a concessão de uma dessas lanchonetes, né? Seriam 4. Se houvesse mais de 4 pessoas interessadas, alguém não ia conseguir, né? E aí o edital vai estabelecer a regra, vai estabelecer os critérios, quais os documentos necessários para concorrer e qual é o caminho para formalizar-se essa concessão, né? Tá claro, gente, esses detalhes. Temos aqui uma questãozinha, mas aí temos ainda um parágrafo, né? Parágrafo terceiro da permissão e o artigo 87. Vamos ler primeiro o parágrafo para responder a questão 84. O parágrafo terceiro diz: a permissão de uso e a autorização de uso serão ortogados em caráter precário, mediante decreto do chefe do executivo. Ou seja, a concessão ela precisa de lei, precisa de concorrência. A permissão de uso e a autorização, ela não precisa, é o chefe do executivo que vai, através de decreto, precário, caráter precário é que não precisa de lei para poder, para poder autorizar ou permitir o uso, né? Então, a autorização e permissão, o chefe do executivo vai autorizar o uso mediante um decreto, né? Então, a gente tem que diferenciar. Enquanto a concessão precisa de lei e de concorrência pública, né?
A permissão e a autorização precisa apenas da autorização do decreto do chefe do executivo. Artigo 87. Poderão ser cedidos a particular para serviços transitórios máquinas do município, inclusive operadas por servidores municipais, desde que haja, desde que não haja prejuízo para os trabalhos da administração e o interessado recolha previamente a remuneração fixada, assinando termo de responsabilidade pela conservação do bem. Doação é cessão, né? Não é doação, é cessão. Cessão de máquinas do município para fazer serviços em terrenos particulares. É permitido, é. O projeto da aração de terra é um exemplo de cessão. Os tratores são cedidos e as pessoas têm a sua terra arada. Não é isso que acontece no projeto de aração de terra? Nada mais é do que exceção. Pode ser pego, pode ser solicitado por alguém que tem interesse, tem a terra para maquinário, retroescavadeira, catapilha, para abrir um açude, para fazer um açude. Pode, a gente viu aí. Nessa sessão, o particular, aquele que pediu, vai assinar um termo de responsabilidade, né? De que vai esse termo de responsabilidade pela conservação do bem. Ele vai pegar o bem, mas ele vai ter a responsabilidade pela conservação do bem, né? Tem que entregar da mesma forma, né? O Marcelo já está respondendo a questão, é Marcelo? O Marcelo e a Marilene já estão respondendo a questão. Muito bem. Jorge, todo mundo tá ligado aí. Complete a lacuna a seguir. Tracinho é a transferência de propriedade remunerada ou gratuita, sob forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Alienação, baixa, contrato, controle, nenhuma das alternativas. O Marcelo se precipitou na letra C, né, Marcelo? Você não prestou atenção, né? A gente está falando de alienação. Alienação. Alienação, a transferência de propriedade remunerada, que pode ser vendida, ou gratuita, porque pode ser doado, sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão do domínio. Tudo isso é a alienação de bens públicos que ele está se referindo. A resposta certa é letra A. Em relação aos bens patrimoniais, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E após assinala a alternativa que apresenta a sequência correta. Bens móveis, bens imóveis. Essa é difícil, né? Essa está tão difícil, eu vou deixar vocês responderem.
Vamos lá, gente, vamos lá. Responder a 85. Em relação aos bens patrimoniais, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Item 1, coluna 1, bens móveis. 2, coluna 2, bens imóveis. Móveis, veículos, que se move de um lugar para o outro. Imóveis fixos, que estão fixos, né? Casa, casa é móvel, é um ou dois? O imóvel é dois, não é? É um imóvel. Casa é dois. Carro, veículo, veículo é um, né? Que se move. Animais, animais é um ou dois? É fixo ou é móvel? É um. E árvores, dois. Dois, um, dois. Dois, dois. Seis. A questão é tão fácil que vocês se equivocaram, né? Se equivocaram. A questão é tão fácil que vocês acabaram se atrapalhando. Mas tem que ter cuidado. É uma questãozinha assim, mas embaralha. E quando embaralha, a gente confunde, né? E a gente não pode perder uma questão dessa, não. Porque é dada, né? O que é um imóvel, o que é móvel. O que é que se movimenta, o que é fixo, o que é parado, né? Não é verdade? E muita gente ouvindo, observando, marcou B, marcou C, estão se confundindo na hora de fazer a numeração. Ô, Nando, é resenha. Oi. E eu tava olhando esse detalhe, né? Que imóveis não é que se move, né? E imóveis que fica parado. Mas aí eu penso, eu digo, é o que dá certo aí, né? Mas não tem. Eu ainda Na hora, errei, na, assim. na hora você não prestou atenção, A, né? foi a visualização que, mas eu estava sabendo que era móveis e imóveis, né? Só que eu, na Exatamente. visualização foi a letra C, né? Pensando, Foi, troquei, aí teve um trocadilho aí. foi, exatamente. Na hora de visualizar um, dois, dois, um, aí acabou que atrapalhou e marcou a alternativa errada, né? Foi. Aí vamos na hora da prova não vai acontecer isso, com certeza. Vamos lá, continuando serviços, agora dos serviços e das obras públicas. O que são serviços e o que são obras públicas, né? Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Os serviços e as obras públicas des- destinar-se-ão à promoção do bem-estar e serão realizadas por administração centralizada, descentralizada ou delegada. Centralizada, próprio executivo. Descentralizada, as secretarias, as escolas, os PSF, né? Delegada, escolas é delegada, PSF é delegado, né? A cumprir e a exercer a política de educação naquela comunidade, escola. Está ali delegada aquela função. Obras, pode haver obras, pode haver serviços, pode haver serviços. Pode ser diretamente o executivo fazendo, pode. Pode ser também descentralizado, porque pode ser a secretaria responsável pelaquela obra. Né? Compreenderam? O principal aqui é a gente entender isto, a destinação das obras, sempre a promoção do bem-estar social. Não está colocado aqui da coletividade, mas cabe tranquilamente. E se tiver uma questão com a destinação à promoção do bem-estar social, apesar que o social já considera, né?
social vem de sociedade, né? De conjunto, de membros daquela comunidade. Mas sempre os serviços e as obras, eles têm esse objetivo, o bem-estar da comunidade, o bem-estar daquela população. A gente tem que guardar essa informação que é um artigozinho que pode ser utilizado para cobrarmos, para nos cobrarmos na prova. A regulamentação e o controle, artigo 89 já. A regulamentação e o controle dos serviços públicos e de utilidade pública serão exercidos pela administração municipal, qualquer que seja a modalidade de prestação ao usuário. O controle, regulamentação, o, tudo na administração, a administração tem que ter esse controle. Por isso que é feito a hierarquia, né? O chefe do executivo tem os seus subordinados, os secretários têm os seus diretores, têm os seus coordenadores, né? E cada um tem uma função e cada um vai controlando o serviço, o desenvolvimento do serviço para melhor atender a comunidade, melhor atender o público, né? Sempre amarrando, sempre pensando no bem-estar da coletividade. A gente tem que ir sempre guardando essa palavrinha, que é a palavrinha-chave, né? Ô, Nando, Oi, é, só voltando aqui um pouquinho sobre aquele assunto anterior, da sim, parte de móveis e imóveis, de sim. móveis e imóveis. Eu pensava que imóveis era uma coisa de valor, tá entendendo? Eu não Ah, pensava que era a tá. parte de ficar de movimento, não, É, entendeu? Eu achava também, desse. também dá para interpretar dessa forma mesmo, tá? Tipo assim, imóvel é uma coisa que se move, né? É, Aí quando você vai para uma loja, compra um móvel, mas é porque ele é móvel porque é porque a gente move ele para um lado e para o outro, exatamente. tipo assim, né? Exatamente. Porque as questões, na compra, o pessoal que é diretor de escola, eles têm muito, eles trabalham muito com coordenação também quando fazem os planos, os PDDRs da vida, é, capital e custeio, né? Hum. Capital é os bens duráveis, né? E custeio são os projetos, são a execução dos projetos, né? Quem já fez esses planos na educação, os termos que eles usam é esse. O capital é aquele bem que é durável. E o custeio são a execução dos serviços, a execução dos projetos, né? E aí a diferença está aí, naquilo que é durável, ele chama pode ser o móvel, como pode ser o imóvel, que é bem durável, né? Pode entrar aí no capital. E o custeio entra os bens o material de escritório, de expediente, aquelas coisas que você usa para executar o serviço, mas que não dura muito. E com relação a essa questão do valor agregado, você pode interpretar dessa forma mesmo. Quer dizer, o imóvel é algo valoroso, e o móvel é aquilo que se move, uma cadeira é móvel, né? Está lá o exemplo do animal e do carro, né? Mas dá para confundir mesmo isso. Vamos lá, mas a gente parou no 89, né? No 90, a remuneração dos serviços públicos municipais proceder-se-á mediante taxas ou tarifas consoante lei dispuser a lei. No caso, se tiver um serviço público que seja cobrado em si, é sempre através de lei, né? A gente tem a contribuição de iluminação pública, né? Que ela é através de lei, e o serviço que ela custeia é a manutenção, a operacionalização, não sei se essa palavra existe, ou foi criada agora. A operação, a manutenção, a troca de equipamento, né, da iluminação pública, o recurso é utilizado, o recurso de manutenção de, dos postes, daquelas hastes que tem a luz da própria lâmpada, é utilizado
através da contribuição que é paga na conta de luz, né? Aí, artigo 91. As taxas ou tarifas serão compatíveis com a qualidade, a natureza e a eficiência dos serviços, levando-se em conta, outro sim, o dispêndio da administração para que sejam instalados, mantidos, operacionalizados. Era essa palavra que eu queria falar. Saiu uma operacionalização. Pode ser que exista essa palavra também, mas operacionalizados e aperfeiçoados, né? A administração municipal responderá pela regularidade dos serviços. Os serviços é de responsabilidade da administração municipal. O serviço de transporte coletivo, caráter essencial, podendo ser prestado diretamente pela administração ou ainda feito executar mediante permissão ou concessão na forma do que dispuser a lei. O transporte coletivo no nosso município é o que roda os quatro cantos do município hoje é o transporte escolar, né? O transporte escolar. E existe transporte coletivo de Mata Limpa, da região de Mata Limpa para cá, mas eu acho que não tem não foi feito nenhum, acho que não tem lei regulamentando esse transporte aqui, né? Não, não, não há fiscalização, não há um controle, não há uma interferência do poder público, né? O pessoal transita normalmente e vai fazendo essa linha, né? Mas nos quatro cantos do município, o único transporte que a gente tem coletivo realmente é o escolar, né? Que passa por todas as comunidades, né? Não sei como é que está em relação acho que quem vem para a cidade e sobe no ônibus não vai ser, não é barrado não, né? Não tem não, né? Esse problema não, né? Eu não ouvi nenhum Não, comentário contrário, eu acho que não tem não, né? não. Não, né? Então, o nosso transporte coletivo é o transporte escolar mesmo, por enquanto, né? Da cidade se desenvolver mais, aí talvez tenha mais linhas além da região de Mata Limpa para cá, né? Eu não sei nem como é que os horários que o pessoal faz essa linha, né? Eu acho que deve ter uma organização nesse sentido. A lei disciplinará o exercício do direito de reclamação contra a ineficiência ou a irregularidade da prestação de serviços públicos, né? Tem que ter previsão legal, como é que o contribuinte vai reclamar. A execução das obras públicas deverá ser precedida sempre de projeto, não é sempre, é sempre de projeto elaborado, segundo as normas técnicas adequadas. As obras públicas têm que ter o projeto arquitetônico e o projeto de engenharia, sempre. Não pode apenas dizer assim, pegar uma planta desenhada por algum desenhista e dizer, olha, eu quero que você faça a obra desse jeito aqui. Não, tem que ser arquiteto, tem que ser o engenheiro que façam a planta, né? Façam o projeto e o pedreiro vai executar, o mestre de obra vai executar, né? Mas tem que ser sempre precedido de projeto, elaborado segundo as normas técnicas adequadas. Artigo 96. A realização das obras públicas processar-se-á mediante administração direta ou indireta. Qualquer que seja a administração, seja direta ou seja indireta, vai realizar obras. Parágrafo único, ressalvados os casos de inegibilidade ou dispensa de licitação, consoante estabelecer a lei, guardados os princípios gerais definidos pela legislação federal, qualquer contratação de obras ou serviços dependerá de prévio procedimento licitatório. É condição essencial o procedimento licitatório para qualquer obra, qualquer serviço, qualquer aquisição. O que há exceção às inegibilidades, que aí são casos que
também é feito um processo mostrando e comprovando, justificando essa inegibilidade para obras e para serviços, como para aquisição de qualquer material. Ó, chegamos agora no último slide da noite, né? Artigo 97. Para a execução de obras públicas, tendo em vista o custo da prestação de serviços, estarão também sujeitas à licitação as empresas cuja formação de capital haja contribuído por qualquer forma. Se for prestação de serviço, se for obra, tudo o custo de tudo vai estar também presente na licitação, não é? Por exemplo, se constrói ginásios, praças e também tem um serviço que é preciso contratar de manutenção. Serviço de manutenção das praças, serviço de manutenção dos ginásios, porque se não tiver essa manutenção, o que é que vai acontecer? Vai se deteriorar e vai ficar, o uso não vai atender ao bem-estar social, né? Aí você faz o processo de licitação de manutenção também. Você faz o processo da construção e faz o processo de manutenção. E são processos diferentes que vão ser organizados e presididos pela comissão de licitação para chegar a atender aquela demanda de serviço para atender o bem-estar social da comunidade, daquela comunidade atendida. No artigo 98, o município poderá retornar os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que revelaram insuficientes para o atendimento aos usuários, sem indenização. Um serviço contratado que não atende o contrato, não estão cumprindo o contrato, revelando que o atendimento não está sendo suficiente, o município pode parar aquele serviço, parar aquele repasse, penalizar aquela empresa que não está contribuindo, que não está atendendo ao contrato. Toda licitação, ela gera um instrumento um instrumento civil, né, que é o contrato entre o poder público e o privado, né, pela execução daquele serviço, que tem que ser respeitado. Qualquer coisa que esteja contrário ao contrato, o município pode utilizar as cláusulas que tem lá, as obrigações e tem os deveres de ambos, e pode utilizar aquelas cláusulas para romper o contrato, para terminar aquele contrato, para penalizar aquela empresa que não está cumprindo, né? Isso é notório. Como também a empresa está cumprindo com o seu papel e o município não está pagando, não está repassando o que o contrato determina, essa empresa pode recorrer e exigir o pagamento. Exigir o pagamento. Aí a obrigação também do município de arcar com a obrigação que foi assumida no contrato, né? Ficou claro, gente, essa relação, essa questão. E no artigo 99, nós estamos chegando perto do final, viu, gente, da lei orgânica. O artigo 99, o município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, com a União, entidades particulares ou mediante consórcio com outros municípios. Um exemplo de convênio com o Estado, com a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outro município. Com o convênio com o Estado, Minha Cidade Linda. Minha Cidade Linda. Minha Cidade Linda foi um convênio com o Estado e o município, né? E o Estado construiu algumas praças e fez alguns calçamentos, né? É um exemplo de obras em comum, interesse comum, né? Com a União, escolas geralmente aquela escola de 12 salas
quando era um convênio com a União, era recurso que vinha pela Caixa e tal, que agora foi desfeito o convênio e o município está executando, está construindo com recurso próprio. Está terminando, né? Está terminando aquela escola com recurso próprio. Mas pode haver convênio com a União também. Convênio com consórcios com outro município. A questão do consórcio do, de Craíbas, do resíduos sólidos, consórcio dos resíduos sólidos, todos os municípios tiveram a contrapartida, tiveram um investimento, e lá no Craíbas foi feito o aterro sanitário, né? A Canoa tem recurso, tem investimento lá, Arapiraca tem investimento lá, Traipu tem investimento lá, Giral tem investimento lá. Todas as cidades, Taquarana, Coité, todas as cidades que fazem parte do consórcio de resíduos sólidos que está instalado na cidade de Craíbas, investiram para ser construído lá, né? Isso está regulamentado aqui na nossa lei orgânica. O município pode ter esse convênio, pode ter esse tipo de convênio e pode gastar dinheiro, recurso do município para ajudar a construção lá, como também outros municípios, e se fizerem um consórcio que seja o ponto aqui na Lagoa da Canoa, podem também investirem para atenderem aquele consórcio, né? Pronto, gente. Eu vou. Aqui encerrou os slides de hoje, né? Deixa eu abrir aqui a lei orgânica. Deixa eu abrir a lei orgânica para a gente visualizar quanto falta. Quanto que a gente falta para concluir, que logo, logo a gente está concluindo a lei orgânica. Lei orgânica municipal. Lei orgânica municipal. A gente parou no 99, né? Artigo 99. A gente já andou um bocado. Aqui. Contabilidade municipal. Olha, quantos itens faltam? Contabilidade municipal. Título 7, título 8, Política de Desenvolvimento Urbano. Aí vai estar as regras da desapropriação, Política de Desenvolvimento Rural, Poder de Polícia, Ordem Econômica, Intervenção na Propriedade Privada, Disposição Geral, Seguridade Social, Saúde, Assistência, Educação, Cultura e Desporto, Cultura, Desporto, Família, Criança, do Adolescente, do Idoso, Meio Ambiente, Disposições Gerais, e encerrou. Ou seja, falta 40 e poucos artigos. 55 artigos. 55 artigos falta para a gente encerrar a lei orgânica, né? E aqui fazer uma retificação. Lá atrás, no início do estudo, eu coloquei para vocês que o Zé Carlos Barbosa era o presidente na aprovação da lei. Só que não era o Zé Carlos. O Zé Carlos foi presidente de 92 a 94. Em 90 era o senhor João Nunes de Lima, o vereador presidente. E o vice-presidente, o senhor José Martiniano de Farias. Aí o José Carlos, nessa legislatura, ele era o primeiro secretário, ó. Primeiro secretário. João Nunes de Lima, que era o presidente de 90 e 91. José Porfírio, Sinaí, Valdomero Bispo, João Nunes Anjos, Manuel Farias de Paula, o avô da nossa amiga
É Marilene ou é Luciene? Que é o neta do Fernando Netinho. Não lembro agora. Marilene, né? Marilene. É isso aí. Aí vem aqui as emendas, né? As emendas são de 2005, né? Viu, gente? Ó, boa noite para todos e todas, né? Nas próximas semanas, o planejamento vai seguir. Eu acho que a gente chega em outubro encerrando, né? 20, 25 artigos, 30 nessas duas próximas semanas, mais ou menos, eu acho que a gente conclui a lei orgânica, né? Amanhã a gente tem aula de história. Eu vou